Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos começar a álgebra. Vamos falar de monômio, adição e subtração. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos da aula: reconhecer um monômio e suas partes, identificar o grau de um monômio e realizar operações de adição e subtração com monômios. O que são monômios, né? Os monômios são expressões algébricas que só apresentam multiplicação de letras e números, não havendo operações de adição ou subtração, nem variáveis no denominador. Os monômios são formados por duas partes, uma parte numérica, chamada de coeficiente, e uma parte literal, que são as letras. Vamos ver alguns exemplos. Observe a tabela. Nós temos aí o primeiro monômio, que é 3x ao quadrado. O coeficiente é 3 e a parte literal x ao quadrado. O segundo monômio, menos 6xy. O coeficiente, parte numérica, menos 6, é um número negativo. E a parte literal, xy. O próximo monômio, AB ao cubo. Você vê que ele não tem coeficiente, então quando não aparece, o coeficiente é 1. Né? E a parte literal, AB ao cubo. O próximo monômio é a fração menos 2/3. O coeficiente é 2/3 e a parte literal não tem. O último monômio, b sobre 5. A parte numérica, o coeficiente é 1/5, porque na frente do b tem 1 ali no numerador, né? Então fica 1/5. E a parte literal, apenas o b. Grau de um monômio. Para determinar o grau de um monômio de coeficiente não nulo, somamos os expoentes da parte literal. Novamente, uma outra tabela, onde nós temos aí o primeiro monômio, 8x ao quadrado, y ao cubo. O grau é 5. Por quê? Porque eu vou somar os expoentes, 2 mais 3. Por isso que deu 5. O próximo monômio, 12ab ao cubo c ao quadrado. Esse tem grau 6. Por que ele tem grau 6? Porque eu vou somar os coeficientes. Desculpa, eu vou somar os expoentes. O expoente do A é 1, do B é 3 e do C é 2. Por isso que deu 6. O próximo monômio, menos 2/5, é uma fração. Ele é de grau 0 porque ele não tem a parte literal. O outro monômio, menos x, ele é de grau 1, porque o expoente do x é 1. 0y ao cubo, o grau dele, ele não tem grau, porque o coeficiente dele é nulo. Sempre quando o coeficiente for nulo, não tem grau. E o número 0 também não tem grau, porque o coeficiente é nulo. Adição e subtração de monômios. Os monômios que têm a mesma parte literal são chamados de termos semelhantes ou monômios semelhantes. Para realizar operações de adição e subtração entre monômios semelhantes, mantemos a parte literal e fazemos a operação com os coeficientes. Quando operamos com os monômios semelhantes, o resultado é a sua forma reduzida ou simplificada. Vamos ver aí alguns exemplos de adição e subtração de monômios. Reduza os termos semelhantes entre os monômios. Letra A, 7a ao quadrado mais 5b ao quadrado. Repare que nós somamos 7 mais 5 deu 12 ao quadrado. Mantemos a parte literal. Agora, subtração, 12x ao cubo menos 4x ao cubo. Vamos operar com os coeficientes, 12 menos 4 é 8, e mantém a parte literal, x ao cubo. O próximo, nós temos 5ax ao quadrado menos 3ax ao quadrado mais 2/3 ax ao quadrado. Reparem que a parte literal é a mesma, nos três termos, nos três monômios.
né? O que nós vamos fazer? Vamos operar com os coeficientes. Então, vamos pegar a parte numérica, 5 menos 3 e mais 2 terços, né? Vamos fazer a soma aí dessa fração. Então, a gente calcula o MMC, que é 3. 3 dividido por 1 vezes 5 deu 15. 3 dividido por 1 vezes 3 deu 9, negativo. E 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2. Então, 15 menos 9, 6, mais 2, 8. Então, essas operações resultam na fração 8 terços. Tá? Então, o resultado é 8 terços a x ao quadrado. Volume de um cubo. O volume de um cubo, então, nós temos aí o desenho de um cubo de aresta A. O volume é o produto das três dimensões: comprimento, largura e altura. A vezes A vezes A. Portanto, A vezes A vezes A é A ao cubo. A elevado ao expoente 3. Exemplo: qual o volume de um cubo de aresta igual a 5A? Vamos fazer então a mesma coisa, né? Vamos pegar, para calcular o volume, fazer 5A vezes 5A vezes 5A. E isso vai dar 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 novamente, 125. A ao cubo. Está calculado o nosso volume do cubo de aresta 5A. Pessoal, chegamos ao final da aula que nós trabalhamos os monômios, adição e subtração. Procurem fazer os exercícios propostos e entrem em contato para esclarecer as suas dúvidas. Uma boa semana para todos e até breve!